he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Live us all, it's eternally heard. I said for truth, not a furnace here. My God, I'll only ever give my all. The Jesus, wherever for your name, will never be ashamed of you. I praise you, know we had a day. Take it up, take it up. Boa noite, igreja. Então, a Bíblia é cheia de versículos, né, que falam sobre amor, né, que falam que nosso chamado é para amar uns aos outros, né, que a gente deve amar com um amor sincero, que a gente deve dedicar-se, né, ao amor fraternal. Então, hoje eu queria, né, compartilhar um pouco sobre amor, né, e o que isso significa. Então, tem vários aspectos do amor, né, mas uma coisa que eu sou mais, né, convicto esses dias é que para amar as pessoas com sinceridade, a gente precisa falar a verdade para eles. Então, durante essas semanas, a gente tem falado sobre esse assunto, né, de evangelização. E a gente tem falado sobre algumas das razões por que a gente não compartilha o evangelho como a gente deveria.
né? Como a gente não acredita realmente, né, no destino daquelas pessoas que estão sem Cristo, que a gente teme homem mais do que Deus, que às vezes a gente simplesmente não quer compartilhar, né? Ou a gente coloca a culpa nas circunstâncias e todas essas coisas, né? Mas a verdade, quando a gente usa essas desculpas, realmente a gente não está amando as pessoas com sinceridade, como é nosso chamado. Porque se a gente realmente ama as pessoas, a gente ia avisar, né? A gente ia compartilhar o Evangelho, a gente ia falar com eles sobre o que acontece com as pessoas que não conhecem Cristo e mostrar o caminho para receber a salvação. Então hoje eu queria compartilhar com vocês alguns versículos, né, que realmente me deixa aterrorizada, né, e fala sobre as consequências quando a gente não realmente compartilhe o Evangelho com outras pessoas. Então, esses versículos você pode achar em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, que fala assim: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu dizer a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável para a morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Então, você percebeu o que esses versículos estão dizendo? Né? A gente tem essa boa notícia, a gente precisa compartilhar isso com as pessoas, né? Sobre como Jesus é a solução, né, das consequências do nosso pecado. Mas quando a gente não faz isso, quando a gente não compartilhar, né, é como a gente é responsável, né, para a morte deles. Então, é como o sangue deles fica em nossa mão. Mas se a gente compartilhe, né, o Evangelho, compartilhe a verdade com eles, e eles não acreditam e não aceitam, então nossa mão fica limpa. Às vezes eu tenho uma imagem na minha cabeça, né, que eu fico imaginando que eu estou lá no céu, né, junto com Deus, né, passando tempo com Ele, né, curtindo a vida eterna. E de repente eu fico ouvindo uma voz, né, e eu olho e eu vejo alguém que está lá no inferno, alguém que eu conheço, né, e eles olham para mim e eles falam: por que você nunca me contou? Por que você não falou sobre Jesus? Então essas imagens são bem assustadoras, né? Mas realmente eles são a verdade, eles mostram, né, as consequências. Quando a gente não compartilha o Evangelho, a gente fica suja, né, com o sangue daquela pessoa. Eu lembro, né, quando Deus colocou esses versículos no meu coração, foi a época que eu estava saindo do meu trabalho como professora, né, eu ia deixar aquele trabalho para estudar no seminário, para me preparar para chegar aqui no Brasil. Né, eu lembro que estava chegando nos últimos dias, né, e eu tinha esses versículos na minha mente, e eu não quis ficar com, né, o sangue dessas pessoas nas minhas mãos. Então, no meu último dia, né, que eu estava lá, eu levei um livro, né, dei um livro para cada uma das pessoas, né, que trabalhavam comigo ensinando matemática. Eu sentei com eles e dei os livros, né, que falam sobre o Evangelho, e também eu escrevi, né, uma coisa explicando a minha esperança e por que eu coloco a minha esperança em Jesus. Então eu podia sair daquele, né, lugar tranquilo que eu tinha feito o meu trabalho. Então eu queria compartilhar isso com vocês, né, para deixar isso como um desafio, né, para nós, para realmente entender as consequências quando a gente não compartilha o Evangelho. E também, né, para que a gente realmente amar as pessoas com sinceridade e compartilhar, né, a esperança que nós temos em Jesus Cristo, né, e a esperança que nós temos de uma vida eterna, né, em vez de a morte eterna. Então vamos orar.
Pai, muito obrigada, né, por essas palavras que mesmo eles são bem pesadas, são assustadores, mas é a verdade, Senhor. E a gente quer, né, confessar às vezes em que a gente não compartilhe o Evangelho, em que a gente fica mais preocupado, né, com as outras coisas, porque a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente não está mostrando, né, o amor, né, para as pessoas. Mas muito obrigada também, porque a gente sabe, mesmo quando a gente fala nisso, né, que a gente o sangue de Jesus nos cobre e a gente tem um perdão. Então, muito obrigada por isso. Nos ajude, Pai, para que nós podemos ter esse amor sincero para as outras pessoas, para que a gente possa realmente compartilhar com eles a verdade do Evangelho e a maneira que Jesus tem transformado as nossas vidas. Então é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19, diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pela sua misericórdia, Deus enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Por isso hoje temos a vida eterna. Boa noite. Vamos fazer uma leitura de Efésios 2, versículos 4 a 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não foi o nosso valor ou o que poderíamos fazer que nos deu a salvação, mas a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Estávamos mortos, e Ele nos estendeu a mão e nos deu vida. Ainda que indignos, Ele nos fez dignos. Ainda que pecadores, Ele nos fez justos. Embora seus inimigos, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Embora no reino das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Realmente, como é grande o seu amor com cada um de nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Louve ao Senhor. Quando as minhas forças se acabam, a minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam, a minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam.
porção é o Senhor. A minha força é a sua alegria. Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Acompanhe conosco a leitura do Salmo capítulo 25. Senhor, elevo a minha alma a Ti. Meu Deus, eu confio em Ti. Que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim. Que nenhum dos que esperam em Ti venham a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. Não te lembro dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-me de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Senhor, por amor do teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade e sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração. Livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição. Perdoa todos os meus pecados. Olha para meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Protege minha vida e livra-me. Que eu não me frustre, porque em ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em ti. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandeça o nome do Senhor. Queremos o teu
Oremos. Santo, eterno Deus e Pai que está no céu, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Deus de Israel, Deus de toda honra, toda glória, todo louvor. Só a ti, Senhor, tu mereces toda honra e todo louvor. Nós te engrandecemos, te exaltamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, louvado seja o teu nome. Ó Deus, por quanto o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos amado, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a família que clama pelo teu nome. Obrigado, Deus, porque nós precisamos de ti, Senhor. Nós não temos outro bem, porque o nosso bem maior é o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tu tem feito na tua igreja, pelo teu povo. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem honrado. Ó Deus, nós te louvamos, porque sabemos que só tu é Deus de glória, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Deus, nos ajuda, nos abençoa por tudo que está acontecendo, que o Senhor venha dar uma solução para que o teu povo possa ficar tranquilo, ficar alegre, mas não deixa, Senhor, nenhum de nós tomar outro rumo, porque o nosso rumo é o nosso Deus. E isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você tem experimentado, sim, as misericórdias do Senhor. Exalta o seu nome, onde você estiver, sua família, a igreja de Jesus. Exalta o nome do Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, ser exaltado entre as nações, ser exaltado na terra. Obrigado, Senhor, por tudo, por ter nos alcançado, por ter nos protegido, porque Tu nos livras do mal. Em todas as coisas, queremos sempre ser para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Vamos, nesse momento, fazer uma leitura em Mateus, capítulo 9, versículo 27. Hoje falaremos sobre Deus é misericórdia, ainda tratando sobre os atributos de Deus. Este versículo diz o seguinte: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi,
tem misericórdia de nós. Mateus 9, 27. Logo mais, leremos os outros versículos que completam esta passagem bíblica. Mas, retomando, que já temos trabalhado nos últimos domingos, a Bíblia apresenta que Deus é soberano, ou seja, Ele governa sobre a criação, sobre todas as coisas. Ele é um Deus infinito, não está preso por limitações do tempo, do espaço, não está limitado em poder ou em conhecimento. E mesmo sendo esse Deus que transcende toda a sua criação, é maior do que tudo aquilo que Ele mesmo fez, Ele também é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona conosco. Ele é um Deus verdadeiro. E dentre os vários aspectos, isso também fala a respeito da sua integridade. Ele é bom e também é misericordioso. É o que veremos hoje. A nossa proposta é justamente perceber todas essas características, todos esses atributos e notar o quanto o nosso Deus é maravilhoso, o quanto Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de que ofereçamos as nossas vidas a Ele. Como conhecer mais um atributo que nós trataremos hoje, que é a misericórdia? De que modo isso pode nos ajudar a ter maior confiança em Deus? Esse é o nosso desafio. Diante disso, quero apresentar a vocês alguns significados relacionados à palavra misericórdia. O significado da palavra misericórdia no Antigo Testamento está relacionado a uma palavra que, traduzindo, tem a ver com o interior do homem, literalmente intestinos. O seu correspondente no Novo Testamento já se refere a entranhas. Ambas as palavras são metáforas que apontam para o interior do homem, onde seria a sede dos sentimentos. Antigamente, muitos acreditavam que nos intestinos ou no interior do homem havia ali um local que era a sede das emoções, dos sentimentos. E hoje, mais comumente, usamos como metáfora o coração. Ainda é comum alguém dizer que uma pessoa não tem coração, não no sentido literal da palavra, mas significando que é alguém que não tem sentimentos bons para com outras pessoas. Já no Novo Testamento, nós temos 3 palavras. Uma delas, esse correspondente, que trata do interior do homem, e 2 outras, uma que apresenta o sentimento de compaixão e uma terceira que apresenta, tanto é usada como sentimento ou como ação misericordiosa em relação ao aflito. É como uma reação diante daquele que sofre alguma dor, é um lamento diante da pessoa que está padecendo, que está aflita. Então, significa não apenas sentimento, mas também uma ação misericordiosa. Diante disso, tentando fazer uma síntese do que seria afirmar essa característica relacionando com Deus, poderíamos dizer que a misericórdia de Deus é o seguinte: é o seu coração afetuoso para com o necessitado, ou em outras palavras, sua expressão de bondade para com o estado de miséria da sua criação. Por que estado de miséria? O Criador fez o mundo e todas as coisas foram feitas boas, mas infelizmente sabemos que houve a corrupção humana e por culpa do pecado do homem, toda a criação foi afetada. Não é culpa do Criador as dores, as enfermidades, necessidades diversas, desventuras, adversidades, o pecado que assola todos os homens e, por fim, a morte, que é uma consequência terrível. Tudo isso está sujeito, ficou sujeito em função do pecado do homem. E tudo isso veio à humanidade em função da desobediência, como já afirmava o doutor Paulo Anglada. Então, Deus, diante da queda, diante da corrupção humana,
diante das consequências do pecado, ele expressa a sua bondade, agindo de misericórdia para com as mazelas dessa criação e agindo em favor para restaurar, para trazer de volta ao eixo da harmonia, o qual ele estabeleceu no início. Então nós temos várias passagens bíblicas que nos ajudam a pensar sobre isso. Ele sendo rico em misericórdia, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, diz Efésios 2, versos 4 e 5. Então nós entendemos aqui que nós estávamos mortos em transgressões, não tínhamos nada para oferecer a Deus, meros pecadores, caminhando para a morte eterna, acorrentados, algemados, escravizados pelo pecado, e Ele decidiu agir de misericórdia, e tendo Ele decidido agir de misericórdia para restaurar, para retirar o homem que Ele criou para a sua glória, dessa aflição, da dor, do pecado, Ele envia Cristo, e por meio de Cristo, Ele se propõe a restaurar a humanidade. Assim acontece com todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Isso é fruto da misericórdia de Deus. Você vai perceber que nesses versículos 4 e 5 aparece também o amor. São características que é difícil a gente discernir de maneira completa, mas estão intimamente relacionadas. Bondade, amor, misericórdia, graça, longanimidade ou paciência, todos esses atributos nós vamos ver nas próximas semanas o quanto eles estão intimamente relacionados. Mas estamos entendendo aqui que a misericórdia é este favor em relação ao aflito, tanto o sentimento quanto a ação em relação a este que sofre. Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, segundo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Muitas são as suas misericórdias. Salmo 119, verso 156, nos ajuda a compreender isso. Sua misericórdia não tem fim. Lamentações 3, 22. Algumas traduções vão dizer que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A causa do juízo de Deus não ser derramado imediatamente sobre todas as criaturas que ofendem a Ele constantemente, desobedecendo e ofendendo a sua santidade, fazendo aquilo que é abominável, aquilo que não lhe agrada, aquilo que não convém. Por que que essas criaturas não são imediatamente consumidas? Imagine se Deus fosse julgar imediatamente o pecado de todos os homens. Eu me recordo de um texto lá no Antigo Testamento em que uma família, a terra se abriu e ela foi engolida literalmente ali pela terra, porque eles se rebelaram contra a palavra de Deus que estava ali sendo dirigida e orientada por meio de Moisés. Mas a afronta, na verdade, foi contra o próprio Deus, e eles foram ali engolidos. Imagine que tipo de juízo Deus poderia infringir para aqueles que estão ofendendo o seu nome. Mas as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Deus, pela sua misericórdia, Ele retém por um momento a sua ira para que haja arrependimento, para que haja mudança, para que as pessoas se voltem a Ele e assim possam estar livres do seu juízo. Nós lemos também no Salmo 103, versículo 13, que a misericórdia de Deus é eterna como a de um pai que se compadece. Por várias vezes, a relação de Deus com o homem é comparada a algum tipo de relação que existe aqui na terra, de um pai em relação ao filho. Outras vezes é falado do amor de Deus, que é maior do que o amor de uma mãe para com o seu filho. Ainda que essa venha se esquecer, Deus ele jamais se esquece. Então, sempre comparando, mas colocando aquilo que Deus faz de forma muito superior.
ela é concedida a 1000 gerações, conforme Êxodo 20, versículo 6. Ela retorna depois de períodos de castigo, segundo fala Isaías, capítulo 54, versículo 8. Deus, pela sua misericórdia, podemos lembrar ali do povo de Israel, que foi para o cativeiro, mas pela sua misericórdia ele não foi totalmente destruído, mas Deus resgatou o seu povo daquele lugar, do cativeiro, trouxe de volta para a sua terra, eles puderam reconstruir a cidade, o templo. Isso é fruto da misericórdia de Deus. Deus, o Pai de misericórdias, revelou sua misericórdia em Cristo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 50, nós vemos Maria adorando, louvando a Deus, o Deus da sua salvação. Ela bendizendo o nome do Senhor, reconhecendo que a vinda de Cristo, a encarnação do Filho de Deus, naquele contexto, significava a manifestação concreta, visível, da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Ele é um sumo sacerdote misericordioso, conforme Hebreus 2,17. Jesus é um sacerdote que se compadece do seu povo. Ele é alguém que intercede por nós, intercedeu por nós com misericórdia. Ele teve compaixão dos pecadores e também mostra as riquezas de sua misericórdia na salvação dos crentes, conforme Romanos 11, verso 30, por exemplo. Nós percebemos nesse capítulo em questão, Romanos 11, a misericórdia de Deus revelada. E Deus, ele manteve todos sob a desobediência, para posteriormente ele agir de misericórdia para com todos, por meio de Cristo Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho para judeus, para gentios, para todos os povos, para todas as nações. E a oportunidade de redenção, a oportunidade de ter uma comunhão com Deus restaurada por meio de Jesus Cristo é nada mais do que a manifestação da misericórdia de Deus. Agora vamos retornar para o texto em questão, que está em Mateus capítulo 9, versículo 27. Mas para que você venha se localizar, quero trazer o contexto do capítulo 8 até o 9, o que estava acontecendo. No capítulo 8, versos de 1 a 4, nós vemos Jesus curando o homem leproso. Do 5 ao 13, Jesus curou o servo do centurião, somente com uma palavra. No versículo 14 ao 17 do capítulo 8 ainda, ele curou a sogra de Pedro e muitos endemoniados e doentes foram curados por ele. Versículo 23 e 27 do capítulo 8, ele acalma a tempestade. Do 28 ao 34, ele liberta 2 endemoniados gadarenos. No capítulo 9, versículo 1 ao 8, ele cura um paralítico e perdoa os seus pecados. Versículos 18 ao 26 do capítulo 9, ele ressuscita a filha de Jairo e cura uma mulher que sofria de hemorragia. E então, logo depois, versículo 27, entra aqui um outro fato que Mateus narra sobre a cura desses 2 homens cegos. Então vamos observar que as curas de Jesus, elas não eram um fim em si mesmo, mas as curas, os milagres, as libertações, os espíritos que ele expelia, eram na verdade sinais para apontar que o reino de Deus havia chegado. O reino de Deus já estava presente, apesar de ainda não completo, mas deveriam indicar que o reino estava presente e ele estava sendo manifestado pelo Messias, pela pessoa do Senhor Jesus. Então os milagres, nós vamos perceber que eles devem levar o pecador para olhar para o Senhor dos milagres. O milagre recebido deve levar a pessoa a olhar para aquele que o realizou, a reconhecer Cristo como Senhor, como Deus, como Messias, como nosso Salvador. Então vamos ler Mateus 9, verso 27 em diante, que diz: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa,
Os cegos se aproximaram e lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Observem duas expressões aqui em destaque. Primeiro, filho de Davi, era uma palavra ali que representava que aqueles homens criam que Jesus não era um simples homem, mas era alguém da descendência de Davi, era o rei dos judeus, era alguém que viria para trazer a paz para o seu povo, era alguém que viria para governar sobre o seu povo. Então eles criam em Jesus como Messias, como enviado de Deus para trazer a boa nova. Então por isso eles afirmavam, filho de Davi. Era um título, era algo referido especificamente ao Messias. E depois eles falam também, sim, Senhor. Não é simplesmente uma palavra respeitosa, mas esse Senhor, em várias ocasiões, era empregado unicamente para alguém que você compreendia sendo superior, e superior a ponto de algumas vezes ser empregado para divindades. E nesse caso, aplicado a Cristo, significava dizer que Jesus era Deus, ele não era um simples homem. Então perceba que aqueles homens, eles vêm até Jesus buscando a cura, o milagre, mas ao mesmo tempo reconhecendo aqueles homens, ou melhor, reconhecendo Jesus como Deus, como Senhor, como proprietário, como o rei de Israel, como filho de Davi. E isso fica claro no seu discurso. Então quando Jesus pergunta, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Implicitamente, Jesus estava querendo saber, vocês creem que eu sou o Messias? Vocês creem que eu sou o Senhor? Vocês creem que eu não sou um simples homem? E a resposta foi, sim, Senhor. Versículo 29 diz, e ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E no versículo 30, nós ouvimos que a visão deles foi restaurada. Em algumas ocasiões, nós sabemos que um certo homem chegou e disse para Jesus, Senhor, me ajuda com a minha falta de fé, me ajuda com a minha pequena fé. Então, não necessariamente era um critério para a cura, mas Jesus estava tentando confirmar, já que vocês acreditam, como vocês acreditam que eu sou o Messias, que eu sou o Senhor, o resultado é esse. Nós devemos confiar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Messias, e bênçãos serão derramadas sobre a nossa vida. E a maior delas, o grande objetivo, o grande alvo das curas, das manifestações milagrosas, é que nós venhamos reconhecer o Salvador, aquele que veio para nos resgatar daquilo que é a causa de todas as aflições da humanidade, todo o sofrimento da humanidade. Em última instância, se você perguntar qual é a causa, de onde vem tudo isso, de onde vem a morte, de onde vem as doenças, de onde vem o sofrimento psicológico, físico, os problemas nos relacionamentos, os atritos, de onde é que vem tudo isso? Tudo isso é consequência do pecado. E a maior bênção de Jesus é justamente essa, nos libertar da escravidão do pecado e nos trazer de volta para a comunhão do Pai. E isso Ele faz pela sua misericórdia. Nenhum de nós somos merecedores, mas Ele decidiu agir dessa forma. E no versículo 30 ainda, então Jesus os advertiu severamente, dizendo, cuidem para que ninguém saiba disso. Há muitos comentários sobre o porquê Jesus deu essa orientação. Existem várias hipóteses. Se a gente pegar, por exemplo, Mateus capítulo 8, quando Jesus cura aquele homem leproso, nós vamos entender que ele queria que aquele homem leproso fosse diretamente até o sacerdote verificando que ele estava agora curado, ele iria confirmar a cura daquele homem e novamente permitir que ele pudesse circular tranquilamente dentre o povo. Mas se de repente aqueles homens viessem espalhar a notícia que Jesus curou, e essa notícia chegasse naqueles homens antes mesmo do leproso que foi curado, aqueles homens poderiam não confirmar a cura
com o propósito unicamente de não confirmar algo que Jesus fez. Então, era uma possibilidade. Uma segunda hipótese seria justamente essa notícia não poderia correr abertamente, porque isso poderia antecipar a morte de Jesus. As autoridades poderiam ficar espantadas ao ver que alguém possuía tamanho poder e tamanha influência no povo e reconhecido como o rei dos judeus, poderiam automaticamente vir contra Jesus Cristo. Isso poderia abreviar o seu ministério. Então, Jesus também cuidava para que a propagação do seu nome tivesse o seu crescimento conforme aquilo que era da sua vontade. Em terceiro lugar, alguns vão dizer que ele não queria ser conhecido como um operador de milagres simplesmente, e sim como um salvador. Nunca foi do interesse de Jesus ser conhecido como alguém que fazia muitos sinais. Muito pelo contrário, a gente vai ver a consequência da propagação dessas notícias lá um pouco mais adiante, quando as multidões chegam diante de Jesus, e no Evangelho de João ele mostra isso, no capítulo 6, que Jesus confronta aquela multidão e diz: olha, vocês me procuram por causa dos pães, dos peixes que eu multiplico, por causa dos sinais. Vocês não estão interessados necessariamente em me servir, mas vocês estão interessados nas bênçãos que eu entrego em favor de vocês. Então esse seria um terceiro motivo. Jesus queria ser conhecido como Salvador. Os milagres eram um sinal para confirmar sua divindade e que ele de fato era Deus. E em quarto lugar, isso não seria compatível com o caráter de Jesus nos dias de sua humilhação, estimular uma aclamação exagerada. Em todos os fatos em que você lê na Bíblia, Jesus repreendendo e pedindo para que alguém não espalhe a notícia sobre uma cura, sobre um milagre, esses 4 pontos estão com certeza relacionados. E nesse caso aqui, provavelmente também estavam envolvidos. Cuidem para que ninguém saiba disso. Foi uma ordem direta. E eles desobedeceram, vamos ver lá no versículo 31. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. De fato, eles desobedeceram, mas, por outro lado, não amenizando a desobediência, mas nós vamos entender que vários enfermos e várias pessoas que foram libertas, eles compartilhavam aquilo que tinha acontecido, porque eles tinham plena ciência da bênção, do tamanho da bênção que Deus entregou, o impacto da mudança, da transformação, daquilo que Deus fez a eles, era algo tão grandioso que eles não conseguiam se conter, eles tinham que falar e tinham que espalhar aquela notícia. Durante todo o ministério de Jesus, as próprias pessoas que encontraram com Cristo e foram beneficiadas, abençoadas por Ele, fizeram a propaganda do seu ministério e disseram, e clamavam e falavam a respeito dele. Diante disso, quero trazer a vocês algumas aplicações. Em primeiro lugar, nós reconhecemos nossas falhas ou necessidades diante de Deus. Somos como os fariseus, distantes e vazios, ou como os necessitados aos pés de Jesus? Eu citei vários fatos no capítulo 8, no capítulo 9, sobre as curas, os milagres realizados, os espíritos imundos expelidos. E no meio dessa narrativa, no capítulo 9, nós temos um fato no versículo 12 e 13 que diz: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus disse isso respondendo aos fariseus, quando eles questionaram Jesus: por que tu come com os pecadores? Por que tu anda com os publicanos? Por que você se mistura com essa gente pecadora? E Jesus disse: olha, eu vim para curar os doentes. Jesus não estava andando com aqueles homens e se deixando levar, se corrompendo, cometendo os mesmos pecados que aqueles homens, mas ao ter um relacionamento com aquelas pessoas, Jesus estava restaurando, Jesus estava apresentando o reino, Jesus estava mostrando o caminho de volta para Deus, o caminho de restauração espiritual. E ele veio para esses.
Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Ele diz no versículo 13, vão aprender o que significa isto, misericórdia, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. É interessante quando ele fala que ele veio chamar pecadores e não justos. Quem é justo? Certa vez, na narrativa bíblica, Deus disse que procurou e não viu um justo sequer na terra. Quem não é pecador? João afirma que aquele homem que diz que não é pecador, ele é mentiroso. Então ele já está cometendo pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens são pecadores. Romanos 11, lá pelo versículo 30 a 32, por ali próximo, ele diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Todos os homens são desobedientes, pecadores, todos são carentes de Deus. Qual é o homem que vai justificar a si mesmo diante do Senhor? Qual é o homem que é capaz de cumprir plenamente a lei de Deus? Não há ninguém. O que Jesus estava dizendo, na verdade, para os fariseus era o seguinte: eu vim para aqueles que reconhecem as suas misérias, eu vim para resgatar esses que percebem a sua aflição, que são humildes para vir até mim, reconhecendo a sua fraqueza, a sua necessidade, a consequência do pecado, o fardo do pecado está grande, eles estão vindo a mim e é a esses que eu vou acolher, que eu vou curar. Como Deus pode sarar alguém que não se arrependeu? Como Deus pode sarar alguém libertar da escravidão do pecado? Alguém que se acha justo, alguém que acha que vai ser salvo pelas suas obras, alguém que acha que não precisa ser justificado por outro, por Jesus Cristo. Esses que se acham justos não são justificados. Jesus contou certa vez uma parábola em que o fariseu se achava justo, batia no peito, enquanto que o publicano dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. Compadece de mim. E Jesus é esses que ele restaura, aqueles que se arrependem. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5, lá no versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem as suas próprias misérias, que reconhecem a sua necessidade diante de Deus, aquele que percebe a sua própria falta, que precisa de Deus, que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Para esses, Deus olha com seu olhar de misericórdia e restaura esse pecador arrependido. Não existe pecado que o sangue de Jesus não seja capaz de cobrir e de perdoar. Então, como estamos diante do Senhor? Jesus estava dizendo para aqueles homens: olha, eu não quero meramente religiosos, eu não quero pessoas com uma aparência piedosa, mas que o coração não tem misericórdia. Eu vim para agir de misericórdia, eu vim para expressar o amor de Deus, em restaurar os perdidos. Como nós temos expressado a misericórdia do Senhor? Nós temos pregado o Evangelho, nós estamos anunciando o reino. Então Jesus disse: olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Misericórdia quer e não sacrifício. Não adianta liturgias, não adiantava ali os fariseus e os sacerdotes fazerem todos os rituais ali no templo. Não adiantava nada disso se eles não tivessem a essência, o interior transformado. O Evangelho é transformação. O Evangelho não é somente uma armadura, uma aparência que nós nos vestimos. Não, o Evangelho é uma transformação interior e ela se exterioriza e ela se demonstra concreta, ela se externa em nossas ações, em nossas atitudes, naquilo que fazemos. Nós devemos espelhar esse Deus misericordioso. Quanto a misericórdia de Deus nos alegra. Aqueles homens ali ficaram tão alegres, mas tantos outros também compartilharam aquilo que eles receberam de Deus. Será que nós nos achamos muito dignos de receber algo de Deus? Ou será que reconhecemos que de fato Deus ele age pela sua misericórdia? O quanto nós compartilhamos o Evangelho? Será que nós ficamos tão felizes com tudo que Deus tem feito conosco a ponto de compartilhar
o evangelho com outras pessoas, a ponto de contar que nós somos fracos, falhos, pecadores, mas Jesus nos alcançou e nos restaurou, nos adotou como filhos e sem nenhum mérito nosso, nos livrou da ira. A misericórdia de Deus foi tão grande que Jesus tomou o cálice da ira que deveria ter sido derramado sobre nós e Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos desfrutar paz com Deus. A misericórdia de Deus produz gratidão em nossas vidas, leva-nos a glorificá-lo, serve de advertência. A gente teme mais ao Senhor ao ver que Ele age com misericórdia, nos conduz a uma vida de oração, nos aproxima de Deus, melhora o nosso relacionamento. Será que saber que Deus é misericordioso, que Ele é melhor do que qualquer pai humano, nos motiva a orar ainda mais a Ele? Todas as respostas devem ser sim. Devemos oferecer a nossa vida em resposta à misericórdia de Deus. É esse o raciocínio de Paulo em Romanos, capítulo 11, ele fala da misericórdia, e no capítulo 12, versículo 1, ele retoma e diz: portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ou seja, diante dessa misericórdia, eu rogo, eu suplico, eu peço a vocês que ofereçam a vossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A única resposta digna para tamanha misericórdia é oferecer toda a nossa vida a Ele. E por fim, Jesus deseja ser reconhecido como o único Senhor de nossas vidas. Essa é a resposta. E antes de você buscar algum tipo de bênção material, terrena, Jesus é soberano. E Ele é soberano e poderoso para curar ainda hoje. Ainda hoje Ele pode curar. Mas queira o abençoador, não apenas a bênção. Queira o abençoador e as bênçãos virão também. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, nós queremos, Senhor, reconhecer neste momento, nós somos fruto da Tua misericórdia. Tu nos livraste da ira, nós merecíamos a ira, mas Tu bebestes o cálice da ira, para que todo aquele que em Ti crê, Senhor, esteja livre da condenação, da morte, do juízo eterno de Deus, do juízo aqui e agora e do juízo futuro. Estamos livres, porque a Tua misericórdia, Senhor, impediu que nós viéssemos receber aquilo que nós merecíamos. Pai, se alguém enfermo, peço que o Senhor cure, peço que o Senhor visite, porque Tu és soberano e Tu ainda realiza milagres hoje, mas que isso seja um sinal para que ela perceba que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu vive e reina, e que isso seja, meu Pai, um estímulo para a sua fé, para que ela sirva ao Senhor de todo o coração. Que nós venhamos desejar ao Senhor. Tu és a maior bênção. Obrigado pelas Tuas misericórdias sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja. Alcança, meu Deus, os perdidos, que aqueles que não têm reconhecido as suas fraquezas possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo agora, possam ser quebrantados e possam ser salvos. Em nome de Jesus nós pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Misericórdia. É o que a gente tem vontade de dizer sempre que a gente ouve uma nova notícia, mais uma tragédia, mais uma coisa terrível acontecendo. Isso só faz nos entristecer, nos acabrunhar, nos baixar a cabeça, perder as forças, perder o ânimo. Ei! Parou? Lembra em quem você crê? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Pensa nas coisas lá do alto. Eu vou pensar em Ti, Senhor.
noite, Senhor. Esquecer o que me aflige. Sei que nenhum mal me atinge. Sem tua permissão, nas tuas mãos seguro estou. Levantarei o meu olhar e a ti, Senhor, buscarei. Tua palavra sempre esconderei, na mente e no coração. Recordarei tuas promessas e ensinarei. Os teus princípios não esquecerei. Tu és meu consolo e esperança. Tua paz me invade a lembrança. Descansarei em ti. Sou submisso à tua vontade. Reconheço a tua bondade. O teu propósito, teus planos cumpre em mim. Levantarei o meu olhar e a ti, Senhor, buscarei. Tua palavra sempre esconderei, na mente e no coração. Recordarei tuas promessas e ensinarei. Os teus princípios não esquecerei. Tu és meu rei. E o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e bom, o que é amável, virtuoso e louvável, eu vou pensar. Levantarei o meu olhar e ti, Senhor, buscarei. Tua palavra sempre esconderei, na mente e no coração. Recordarei tuas promessas e ensinarei. Os teus princípios não esquecerei. Levantarei o meu olhar e a ti, Senhor, buscarei. Tua palavra sempre esconderei, na mente e no coração. Recordarei tuas promessas e ensinarei. Os teus princípios não esquecerei. Tu és meu rei. Parou. Quero viver para te amar, ó Deus. Quero viver para amar ao meu irmão. Quero viver para proclamar Jesus, o seu amor. Essa é a minha vontade, minha missão. Essa é a minha vontade, minha missão. Consegui! Talvez pare, porque tá chovendo aqui. Olha aí o Charles. Oi, Charles. Pai, mãe. Então, Oi. aí fica caindo o sinal direto e a gente não consegue entrar. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor esteja direcionando, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, Senhor. Nos proteja de todo mal, nos fortaleça a nossa fé, Senhor.
nos dê esperança, Senhor, porque Tu és um Deus de esperança. Assim, meu Deus, continua conosco nesse momento de oração, que cada vez mais pessoas participem e que nós venhamos amar cada vez mais o Senhor, a Tua palavra e compreender todo o Teu projeto para a Tua igreja e especificamente compreender, Senhor, o Teu projeto para a ICEV. Em nome de Jesus. Amém. Amém.